Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito bem, ele está aqui. Como eu li numa entrevista na manhã de hoje sobre o Cláudio Cunha, menos de Bagé, mas mais sincero e grosso. Esse é o personagem de um espetáculo bagual por demais, como diriam os gaúchos. Cláudio Cunha há 30 anos, ele tem recorde no Guinness e tudo isso há 30 anos interpreta este personagem gaúcho, mas ele é paulista, tem uma trajetória dentro da cultura nacional, do cinema nacional, de extrema importância. E eu ratifico o que eu disse já no começo do programa. Para mim é um grande prazer receber o Cláudio Cunha aqui. A gente, nesse espaço, também conversará sobre a trajetória dele como diretor de cinema de alguns dos filmes mais importantes dos anos 70, que se apresentou para o país diversos músicos ou músicas que hoje estão aí consagradas como músicas de uma época. Um filme em especial do Cláudio Cunha apresentou isso no Brasil pela primeira vez. Cláudio, como eu disse há pouco, para mim é um grande prazer te receber aqui. O significado que tem a tua trajetória dentro dessa vida cultural, assim, né? Claro que tu estás aqui para divulgar o espetáculo que acontece hoje às 9 da noite no Teatro Antônio Sepe. Mas, Cláudio, vamos voltar um período no tempo, ao passado. Anos 70, o cinema dos anos 70. Uns diziam, né, por exemplo, a leitura de nós ali na faculdade nos anos 80, é que eram filmes de baixo orçamento, sem grandes preocupações, que era para se ganhar dinheiro fazendo um filme, para se ter dinheiro para se fazer o outro. A gente acredita até que seja isso, mas o legado que fica, por exemplo, de um filme em especial de 1979, Sábado Alucinante. Eu queria que tu me retratasse esse período aí e o que ele significou. Foi os olhos tempos do cinema brasileiro, né? A chamada Boca do Lixo Paulista, aquele quadrilátero que envolvia ali a Rua Aurora, a Rua dos Gusmões. Por que Boca do Lixo? Porque o cinema do mundo inteiro sempre ficou perto das estações rodoviárias. Sim. Porque facilitava mandar os filmes, os enlatados, né? Então, o cinema sempre procurou ali. Então, ali na Boca do Lixo, no início dos anos 70, foi o maior polo do cinema brasileiro. Ali se produziu 80% da produção nacional. Firmas, importadoras de material cinematográfico, tudo foram ali se estabelecendo. E ali era a nossa Hollywood paulista, né? O que era gostoso era ver o contraste entre artistas, nomes consagrados, misturando-se com os excluídos. Então era comum você ver isso ali no Bar do Soberano, a Sônia Braga e ao mesmo tempo uma prostituta da Boca, né? Então nesse glamour formou-se o cinema da Boca do Lixo, formaram-se as nossas musas e aos poucos o sucesso dos nossos filmes. Mas, por exemplo, esse filme é um filme tido como da Boca do Lixo, mas é uma realidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Porque eu comecei filmando na Boca do Lixo, eu fiz o Poderoso Machão, que eu produzi com Everton de Castro, direção do Roberto Mauro. Eu não dirigi na época, achei que eu ainda não estava preparado, mas foi uma Quantos produção anos você tinha ali nesse período? Eu dirigi o meu primeiro filme, eu tinha 25 anos, O Clube das Infiéis. Roteiro do Marcos Rey, famoso, com a Analia Alvarez, e eu, o Sebastião Campos, eu lancei o Tony Tornado como ator. E até então só conhecido pela BR-3. É engraçado o Tony Tornado, quando ele surgiu no campo de filmagem, ele surgiu com o cabelo branco. Eu falei, que é isso, bicho? Cabelo branco? Tá parecendo um preto velho. A gravadora. Eu falei, não, eu quero um negão. O teu papel é um negão. E aí a gente tingiu o cabelo dele
E nesse filme, O Clube das Infiéis, eu lancei 2 atrizes que viriam a ser as grandes musas do cinema brasileiro. Aldine Miller e Helena Ramos. Exatamente. Surgiram nesse filme. Depois eu fiz Vítimas do Prazer, também ali na Boca, com o Carlos Vereza, reunindo o Roberto Miranda, onde eu lancei também o Roberto Miranda, que veio a ser o grande ator da Boca, né? O Hugo Bidê, que queria se matar, era uma cada... Eu estava relembrando umas histórias do cinema da Boca, eu estou escrevendo um livro biográfico, Cenas de Cláudio Cunha. E o Bidê queria se matar durante as filmagens. O Hugo Bidê foi casado com a Leila Diniz, foi um dos fundadores do Pasquim. Ele era um misto de ator e jornalista. Eu, pelo amor de Deus, Bidê, não faz isso, eu vendi minha casa para fazer o filme. Porque na época a gente fazia filme com o nosso dinheiro. O Bidê, não tenho mais motivo para viver. Eu falei, pô, Bidê, eu te botei no filme, agora você vai se matar, para com isso, tal. Vamos terminar o filme. Está aí o Vereza, você é o antagonista, você vai contracenar com o Carlos Vereza, pô, que é isso? Engraçado que quando ele dobrou o último anel no filme, eu fui levá-lo no aeroporto, em São Paulo. Quando ele chegou no aeroporto, ele tirou um paletó que ele usava, que eu gostava do paletó, tinha elogiado o paletó. Ah, fica com o paletó. Foi você vai para aquela neblina no aeroporto, né? Você vai embora sem paletó, aquela neblina, serração. Não, você gosta do paletó, fica com ele. Me deu o paletó, me lembro dele indo para o avião. No dia seguinte eu pego o jornal, morre o ator Hugo Bidê. Chegou em casa e deu um tiro dentro da boca. E tu com o filme para lançar? Não, eu fiz o filme, ele levou o filme até o final. Né? Nesse filme eu também reuni no mesmo filme 2 musas do cinema brasileiro na época. Nadir Fernandes, que era a musa do cinema paulista, e a Rossana Guessa, que era a musa do cinema carioca. Sim. O filme foi um sucesso. Eu fiz o roteiro com o Carlos Reichenbach. Era um filme que falava dos snuffs. Sim. Filmes clandestinos feitos em Nova York, onde as atrizes eram assassinadas, estupradas de verdade. Sim. Né? O objetivo era filmar a morte. Hoje a morte é filmada diariamente. Sim. Mas naquela época não era assim. Na época tinha alguns causos da morte filmada. Aquele Vietcong que toma um tiro na cabeça e o jornalista que filmou a própria morte num documentário. Ou algum outro suicídio de industriais, alguma coisa. Eram raríssimas as imagens. Né? E eu fiz um filme abordando, um dia o Reichenbach falou assim, Cláudio, você viu essa matéria da Manchete sobre os snuff, filmes onde as atrizes são estupradas, os caras não falam que enganam as atrizes, na hora que elas são mortas mesmo diante da câmera. O objetivo é filmar a morte, todo o seu horror, né? Eu falei, porra, isso daí dá um filme, vamos fazer isso. O Truffaut estava na época com a Noite Americana, né? Sim. Falei, caramba, vamos fazer um filme, o cinema dentro do cinema, mas o nosso cinema. Metalinguagem. Né? Aí fizemos o roteiro com a história de 2 produtores que vinham ao Brasil para fazer um filme desse tipo. E contratam o Vereza, que é um técnico falido que ele faz, e o Canarinho, que é o assistente de câmera dele. Sim. Para ter um pouco de comédia. Né? E deu um filme maravilhoso. Muitos consideram esse o meu melhor filme. Não sei se você conhece. Eu não vi esse filme. A partir de agora eu vou atrás. Vou te mandar um DVD. E aí depois eu fiz o Amado Amante, que foi meu grande sucesso. 78. Com a Sandra Breia e o Luiz Gustavo. E em seguida eu fiz o Sábado Alucinante, que é o filme que você gosta. Uma das primeiras cenas do Sábado Alucinante é um casal de adolescentes, jovens, tentando furar a fila da discoteca. Situações dessas, quem tinha 15 anos naquela época vivia exatamente aquilo. Na época porque a minha geração, nós queimamos certificados, fomos para a rua, e a minha geração sofreu uma derrota violenta. Nossos heróis, nossos ídolos morreram, cortaram nossos cabelos. Sim. E fomos colocados no devido lugar. Os mais velhos provaram que era eles que mandavam. Quando eu fui fazer discoteca, era outra geração escudada na nossa lição, que formava a discoteca como um abrigo antiaéreo, onde eles mandavam.
Então essa foi a ideia do filme, mostrar a discoteca como um abrigo onde quem manda é os jovens, né? E no Sábado Alucinante, o filme começa numa sexta-feira e termina no sábado. Na madrugada de domingo. Inclusive tinha uma fase de propaganda que era genial. Deus criou o mundo e no 7º dia curtiu um sábado alucinante. Não, e o espetacular que eu vejo é que, embora, claro, a Sandra Brea, no auge da sua beleza, da sua, ela é a protagonista que vendia a história, mas se a gente analisar da forma que tu conduz, eu tive assim o privilégio de rever hoje em trechos o filme, porque não dava tempo. Novamente, eu vi ele há pouco tempo no Canal Brasil. Que bom que esses filmes estão sendo exibidos de forma sistemática no Canal Brasil. Então, tentando descrever essa construção da história fílmica que tu conduz, eu acho que de forma magistral existe o protagonismo da Sandra Brea, mas as outras histórias que se desenvolvem lá dentro. Várias histórias. E a histórias fortes. Lesma, claro. A história do garçom, o Lesma, é muito boa, né? Também eu acho forte do filme. É o cara que tenta dar o golpe de mestre. Sim. Você lembra? Sim. Do Rodolfo Arena. Então ele faz um falso sequestro. Não, e a questão termina com ele abandonando dinheiro. É uma coisa assim, ó, mas eu gosto muito desse filme. Eu acho que é o meu filme mais pra cima. Exato. Ele é uma história, mas trata de questões que a sociedade da época precisava refletir. Tu conseguia mesmo, que era 79, o ano marcado pelo começo da abertura, mas tu tocas em questões comportamentais, questões da sociedade, embora o retrato da Zona Sul carioca, mas que servia para todo o Brasil. Né? A situação mesmo do menor de idade envolvido com aquilo ali, ou o homossexual que tem que se reafirmar, ou a senhora de meia idade que pega um gurizinho para se satisfazer, e por aí vai. Então, eu observo. E o incrível... A menina que é botada fora de casa porque tá... Exatamente. A virgem que todo mundo quer pegar. Tem várias histórias que tu apresentas ali. E aí que tá, claro que tem esse apelo da época da nudez. A gurizada ia no filme só para ver a Sandra Brea. Os caras de trintão que entram pela primeira vez na discoteca, que é os caras da minha geração. Sim. Que foi o Maurício do Vale que fez o personagem, que é o cara que entra, que fica ali perdido ali. Tá. E a partir de agora, aonde entra o analista na tua vida? Entrou vindo do cinema, por exemplo. Você disse aí do princípio, que a gente ganhava num filme, aplicava no outro. Profissão Mulher foi minha produção mais rentável. Certo. Eu fiz com um filme 6 milhões de espectadores. Hoje, quando o pessoal faz 1 milhão, todo mundo, 1 milhão. Eu fiz com Produção Mulher 6 milhões. Oficiais, porque na época se roubava muito. Eu me lembro que no Sábado Alucinante, eu fui tão roubado em Amada Amante que no Sábado Alucinante as professoras estavam em greve e eu contratei 20 professoras, cada uma acompanhava com uma cópia. O pessoal chamava de As Sapatões do Cláudio Cunha. Que elas chegavam no cinema da cidade com a cópia do filme. E os caras ficavam doidos, porque ia se apurar o quanto faturava. Efetivamente se faturava. Então, mas então oficialmente Profissão Mulher eu fiz essa bilheteria. Sábado Alucinante eu fiz menos. E aí eu peguei tudo que eu tinha e falei, vou fazer uma produção cara, né? E fiz o Profissão Mulher, que é a minha produção mais ambiciosa. Carlos Vereira, Cláudio Marzo, Otávio Augusto, Leide Francisco, Marlene, a cantora, Fábio Sabag, enfim, um elenco global. Foi a Globo chanchada. Certo. E na época, o que acontece é o seguinte, havia o nosso cinema incomodava as multinacionais. Porque a gente se apoiava apenas, eu sempre produzia com recursos próprios, nunca peguei dinheiro da Embrafilme, né? A gente produzia com o nosso dinheiro.
baseado numa lei de mercado. Enquanto o filme fizesse a média do cinema, ele dobrava a segunda semana, a terceira semana automaticamente. O filme só saía, se eu estivesse fazendo a média de renda do cinema, o filme só saía de cartaz com o meu aval. Isso para as multinacionais era um transtorno. Você imagina uma firma que está lá com um filme que ganhou o Oscar, esperando o filme do Cláudio Cunha já na 7ª ou 8ª semana no Marabá, que era o cinema em São Paulo que todo mundo gostava. No Rio era o Odeon, o Rox, eram os cabeças de circuito, né? Então foi iniciada uma guerra contra o filme brasileiro, onde as multinacionais tinham dois aliados: a censura, encarregada de acabar com a indústria, interditando, mutilando. Desconstrução pura, né? Pura. E a banda podre da mídia, encarregada de predispor o público, chamando tudo que a gente fazia de pornô. Sim, sim. Eu fiz Vítimas do Prazer, chamaram de pornodrama. O Clube das Infiéis, pornocomédia. O Amado Amante, pornodrama. Sim. Sábado Alucinante, pornodiscoteca. Tudo Inventando era gênero. Porno alguma coisa. Tanto que depois eu resolvi pôr no deles e fiz o Rebuceteio. Certo, aí que nós ia chegar. Hoje de manhã teve uma colega que ouviu esse termo pela primeira vez, ficou horrorizada, Cláudio Cunha. Rebuceteio teve... Rebuceteio é o nome. Teve diretor, gerente de cinema que foi preso na época. Foi um auê. E aí mas então, contando do lance do teatro. O Profissão Mulher ficou 2 anos preso na censura. Que complicou a tua vida. Você imagina, eu com todo o meu dinheiro lá... Sim. Ficou 2 anos preso. E eles liberaram ainda... Foi liberado em instância superior, pelo Conselho Superior de Censura, mutilado, cheio de cortes. E isso numa época que mentiam para nós que a censura já tinha acabado, né? Não tinha. Foi liberado, mas arrebentaram com o filme. E aí eu fui enfrentar no lançamento o filme do japonês, O Império dos Sentidos, do Nagisa Shima, liberado com bolinhas mandato pretas de segurança. Com cenas de sexo explícito. Sim. Você imagina, meu filme ficou em cima do muro. Foi um fracasso. Profissão Mulher foi um fracasso financeiramente. Eu quebrei literalmente. Aí eu falei, condição de fazer cinema eu não tenho mais. Aí eu fui pro teatro, voltei às minhas origens de ator. Eu estou em Brasília, a Simone Carvalho com a perna quebrada, que eu levei, foi bom comer, ela tinha sofrido um acidente de carro, era minha mulher na época. Eu falei, vamos lá, vamos ver se a gente comove esses caras aí. Era de muleta. Que coisa. E os caras, mas vocês me arrebentaram com o filme. Estou lá no aeroporto, louco da vida, encontro com o Pereio e o Jardim Macalé. Bêbados, já numa mesa, já tinham tomado todas, né? Aí o Paulo Sérgio Pereio, o que você está fazendo aqui? Estou aí sofrendo com o meu filme. Eu falei, cinema já era, acabou. Vai pro teatro. O teatro. Porra, tem um livro aí do Veríssimo, um analista de Bagé, que dá uma peça. Eu falei para ele, você faz? Eu falei, faço. Eu falei, então tá, deixa eu chegar no Rio, vamos... Aí, passado uns tempos, eu liguei pro Pereio. E o Pereio, por ser de Alegrete, Alegrete, já facilita bastante, né? Aí eu chamei o Pereio para fazer. Negociamos com o Veríssimo. E o Pereio fez uma peça, demos a adaptação para o Armando Costa, que criou a Grande Família, né? Aí e produzi a peça no Teatro Vanucci. O Pereio com a Cissa Guimarães fazendo eles eram casados. Fazendo a Lindada, eram casados. Mas o Pereio fazia o gaúcho, o Pereio é um cara muito difícil. Ele gosta de esculhambar, né? Vamos dizer assim. Eu nunca vi um cara tão doido. Acho que o Pereio precisa 10 Freud em volta dele. Para tentar não entender, controlar ele, vamos dizer. O Pereio era muito difícil, nós brigamos tanto, chegamos um dia, chegou a me desafiar para um duelo. Vou encontrar com ele para fazer um duelo. Amanhã no Campo de Honra. Amanhã estou te esperando. Chego em casa, Cláudio Cunha, estou te esperando, vem armado. O secretário eletrônico. Estou aqui no Baixo Gávea lá. Sim. Fui lá. Eu estava sentado, cheguei para o trato, fica aí, não se mexe, senão você vai tomar uma porrada. Uma coisa chegou nesse ponto. Aí terminou a noite, ele me escrevendo um bilhetinho, que me amava. Sim.
Agora tu falaste Aí, o baixo, aqui no sul as pessoas não entendem muito isso. o baixo galão. Baixo é a área de muito movimento, né? baixo galão. Não é que está lá embaixo ou que Não, é abaixo é e tal. abaixo. Baixo é a área de onde é que rola, que seria aqui para o gaúcho o fervo, vamos dizer assim, né? Lá onde é que está o fervo é a tradução para o gauchês do baixo seria o fervo. Tá, mas continuando, vamos chegar no analista. Aí produzi a peça, o Armando Costa ele fez uma... Na verdade, a primeira versão do Analista de Bagé, que nós temos no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea, um dos melhores teatros do Rio, casa cheia, lotada. Várias salas. Só que na época, essa primeira versão, o Pelé fez o livro. O Armando Costa pegou as crônicas do Veríssimo mais teatralizáveis, juntou com os causos do Analista de Bagé. Então a peça era uma coxa de retalhos. Entrava um caos do analista, de repente entrava uma crônica do A Farsa, o Ed Morte, até o Ed Morte tinha. Sim, o Armando fazia. Então tinha várias crônicas e muito pouco do analista. E o pouco que tinha do analista, o Pelé entrava em cena, desafiava o público, peidava em cena, arrotava. Fiasquento mesmo. Fiasquento. Ele fazia eu acho que talvez por ele ser gaúcho, ele interpretou a coisa do gaúcho de uma forma porca. Bem guasqueado mesmo, né? E aquilo me martirizava, porque eu ficava lá na frente, eu era o produtor. E ele que dirigiu também. E eu falava, não é assim, bicho, ficava doido, né? E começamos a entrar em choque. Eu fiz em 2 atos. Eu falei, não, peraí, a comédia tem que ter um ato só. Não tem sentido, o cara senta, ri, daí levanta... Daí para de rir um pouco, descansa, vai risada e senta para continuar rindo. Tem que ser um ato só, um tiro só. Eu fiz a peça em 2 atos. Terminava o segundo ato, o pessoal, debandava. O primeiro ato. Aí a coisa chegou num ponto, a gente discutiu demais, essa relação ficou muito ruim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a peça para você viajar com ela. Você vai, faz o sul, Isso há 35 anos atrás. Ele pegou a peça, veio com a Cissa, veio com o Eduardo Tornag, veio com um grupo lá que fazia a peça e fez o diabo. Revirou o Rio Grande. Conta-se histórias, conta-se um monte de histórias. E quando ele saiu, eu peguei a peça, peguei o Zé Rodrigues e o Miguel Paiva. Que dupla. Dupla, sensacional. E fiz o Analista de Bagé, um musical, tchê. Sim. Era um grande musical. Tinha um corpo de baile, começava, deite no pelego e tenha fé. A cura da loucura é um analista de Bagé. Deite no pelego e tenha fé. A cura da loucura é um analista de Bagé. Aí eu entrava de prata, um corpo de bailarinos. Antes entrava o Freud. Meu nome é Sigmund Freud. O único que entender todas as teorias freudianas foi a Analista de Bagé. Aí entrava uma música, uns atores, tudo dançando uma valsa freudiana. A psicanálise é uma ciência que lida com o inconsciente, mexe com sonhos, angústias e reflexos que estão dentro da gente. E era tudo música pauleira, e tinha de vez em quando entrava, mas era só o Analista de Bagé. Pra você ter uma ideia, eu viajava em 18 pessoas. Eu tinha um ônibus, leito, eu comprei um ônibus leito, tinha um caminhão que levava os cenários eram do Zé Dias, vidros que virava, e ganhava-se dinheiro. Os cambistas de Curitiba compraram a gente até a Bahia. Na Bahia publicaram que os cambistas eram meus. Seguiam a gente. Ia de cidade em cidade. Lá em Bahia, um jornal lá publicou que os cambistas eram meus funcionários. Mas não são. Não são. Eu não tenho nada contra cambista. Porque a gente se encontrava no avião. O cambista para mim é sinônimo de sucesso. Né? E foi durante algum tempo o musical Che. Até que veio o Collor, se tornou inviável. Para muita gente. Já fui reduzindo a produção, deixando ela mais
Enxuta. mais enxuta, até que virou eu e uma atriz. Sim. Aí veio a ideia de fazer o analista no teatro e o público sendo os pacientes do analista de Bagé, a terapia coletiva. Então, o personagem foi se... Ele ganhou vida modificando. própria e ele... eu vejo assim, ó, por exemplo, o analista de Bagé, o livro, a questão da literatura, ele era... Eu não sei, eu pelo menos observo o humor mesmo, ele está nessa caracterização no palco. O Veríssimo criou esse personagem. Numa outra época, era um outro Veríssimo. O Veríssimo criou esse personagem para o Jô Soares. Programa Vivo Gordo. Certo. A ideia era um garçom gaúcho trabalhando num restaurante francês. Certo. Era o contraste. O grosso no ambiente requintado. O Jô fez o personagem há pouco tempo. Sim. Porque depois ele começou a fazer os talk show, tal, papai, parou, acabou o programa, ele foi para o SBT na época. E aí o Veríssimo guardou a ideia. Guardou a ideia e colocou o grosso, no bom sentido, num ambiente mais requintado ainda, mexendo com psicanálise. Certo. O analista de Bagé. Por que Bagé? Porque Bagé é aquele gaúcho da fronteira, tradicional, autêntico, etc. E foi um sucesso. A teoria do joelhaço. Usando um jogo, duas técnicas do analista, o cara que era angustiado e tal, dava um joelhaço. O cara, a transferência. É pior que o joelhaço? Eu cheguei a fazer. Sim. Eu tinha um ator que entrava, até fazia uma gag muito boa, que é o Caco. Na hora que eu dava o joelhaço do cara, o cara. Pegou? Ele pegou. A gente fingia. Sim. Fingia que tinha pego daquilo. De verdade. Era muito engraçado que às vezes eu encontrava com a pessoa, pô, foi no dia que você acertou mesmo o joelhaço. O cara não sabia que aquilo acontecia toda a espetáculo. É mais fácil para um paulista ler este jeito do gaúcho do que, por exemplo, de uma forma, pensando na empatia, assim, a capacidade de se colocar no local, eu acho que fica mais fácil. Porque o meu analista ficou muito mais simpático que o do Pereio. Certo. Porque eu vi o analista, eu não vi o analista do jeito do Pereio, Sim. escroto. Porque o gaúcho não é escroto desse jeito que o Pereio virou. O Pereio fazia analista, né, desafiador. Eu já vi o analista, o cara... O homem do campo mesmo, eu vi o analista como o Mazzaropi, entendeu? Sim. Tanto é o homem do campo diante da modernidade, sem complicação, etc. Cláudio Cunha. Só chegando no rebuceteio. Voltamos para o rebuceteio. Vamos voltar um pouquinho para o cinema. Aí o analista foi um sucesso. E eu estava em São Paulo no Teatro Bibi Ferreira, do Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta. As filas dobrando o quarteirão para ver a peça. Aquele sucesso desgraçado. E a elite teatral torcendo o nariz para mim. Por que esse cara... Porque esse preconceito instalado pela mídia atingiu até a você Embora muitos tivessem nascido lá, como tu descreveste no começo. As nossas atrizes da Porno Chanchada tiveram pouco espaço na televisão. Sim. E até os nossos galãs, o Davi Cardoso teve pouco espaço, e Chico de Franco, e vários outros. Porque o preconceito foi instalado no próprio meio artístico. Então estava em cartaz lá no Procópio Ferreira, as filas, gente pra cacete, e o pessoal, a elite. E depois eu ia lá para os restaurantes que frequenta o pessoal depois da peça e tal. Alguns me olhavam, o que esse cara está fazendo aqui? Cineasta pornô. Porra, na verdade eu nunca tinha feito um pornô. Sim. A mídia que chamava o filme, eu falei, pô, esses caras estão me sacaneando. Agora eu vou pornô deles, por isso que eu falo. Que barulho. Agora eu vou fazer um pornô mesmo. De verdade? De verdade. E fiz o rebuceteio no próprio teatro onde eu estava com a peça. E onde eu dou uma gozada sonora
nos pseudos intelectuais, que o Rebuceteio são o personagem que eu faço, né? Eu não sei se você assistiu. Sim. Eu faço o Nenê Garcia, um cara que vai fazer uma peça tal, e que faz uma sacanagem desgraçada. Essa é a história do Rebuceteio. Muito bem. Cláudio... E no Festival de Roterdã, que eles fizeram abrir esse catálogo para o cinema da Boca do Lixo paulista, eu estive lá com 2 filmes. O Vítimas do Prazer, que eles escolheram, e o Rebuceteio. E eu falei, pô, aí o Julinho Bressani está morando em Paris, estou lá sentado no cinema, nervoso, ele chegou, sentou do meu lado, pô, cara, eu falei, pô, bicho, vim ver o Rebuceteio, que eu não vi ainda. Falei, você veio de Paris aqui para ver o Rebuceteio? Vim. Eu tô com medo, o que vai acontecer aqui com esse público na hora que começar o Rebuceteio? Cinema lotado. Sim. 10 graus abaixo de zero. Falei, não vai vir ninguém, né? Sim. Cinema lotado. E depois tinha uma entrevista comigo para a imprensa. Eu tinha 3 intérpretes, uma intérprete em alemão, outra em italiano e outra em inglês. Eu falei, caramba, não vai ficar ninguém para a entrevista, né? 10 graus abaixo de zero, vai terminar meia-noite. Se foi embora, foi 10% das pessoas. Pessoal interessado no nosso cinema, como é que a gente conseguia fazer filme com $100 mil, $50 mil. Uma das coisas interessantes, a gente já citou aqui, é o Canal Brasil, ele agora com esses 10 anos aí, um pouco mais, ele conseguiu que esse cinema, que sofreu todo esse preconceito por um bom tempo, digamos desde o começo dos anos 80, ou até muito perto daqui, que bom que outras gerações, outras pessoas puderam ver esses filmes com outros olhos. Outro dia o Canal Brasil fez uma festa de aniversário e eu falei para o Paulo Mendonça, que é o dono do Canal Brasil, eu tenho um carinho muito grande por vocês, porque vocês conservaram vivo o trabalho da gente. Né? O que eu recebo, eu vendo meus filmes em DVDs, tenho todos eles em DVDs. Que legal, mas então vamos dar esse contato, Cláudio, como que se consegue? É só ligar para entrar, mandar para o meu e-mail pedido, claudiocunhaproducões@hotmail.com. claudiocunhaproducões@hotmail.com. Eu vendo todos eles a R$20, mais R$5 de correio. É um preço mais de... certamente um dos cinéfilos maiores da cidade, ele é meu xará, o Fábio Salsis, está ouvindo o Café Missioneiro. Hoje pela manhã, quando eu contei em rede social que tu virias aqui, imediatamente alguns se manifestaram muito contentes que iriam ouvir o programa. Fábio Salsis está aí, Cláudio Cunha Producões @hotmail.com. Todos os filmes de Cláudio Cunha em sua casa. Não só os meus, como os filmes que eu produzi para outros diretores. Eu produzi 2 filmes para o Jean Garret. Eu tenho lá também Karina, Objeto de Prazer, que eu estou como ator, com Angelina Muniz. E A Força dos Sentidos, esses 2 do Jean Garret. Tem A Dama da Zona, direção do Di Fraga. E tem A Reencarnação do Sexo, direção do Luiz Castellini. Muito bem. Tem os meus. E o Cláudio Cunha está hoje. A gente fica muito contente, eu te disse desde o começo da tua presença aqui, que a gente possa ter resgatado um pouco dessa tua trajetória. Tu não estás aqui apenas como um ator que interpreta o analista. Na verdade, uma pessoa, uma figura extremamente representativa da cinematografia nacional, e por isso eu fiz essa opção de nós batermos o papo sobre a tua trajetória. Ele está hoje à noite, juntamente com a Alexandra Dias, no Teatro Municipal Antônio Sepe, com o analista e a sexóloga de Bagé. Quem nos assiste em novoshorizontes.fm.com, observa ali que eu tenho um livrinho de convites aqui, que serão sorteados imediatamente na tarde de hoje pelo Matheus Rasta, que assume a programação da Novos Horizontes em seguida. É só ligar 3312-4660
e as primeiras ligações a partir do momento que o Matheus desencadear o processo, em torno de 14h40, mais ou menos, e as primeiras ligações levam parzinhos de ingresso, porque não adianta o cara ganhar o ingresso e ir sozinho, ele tem que levar alguém, né? E eu quero te deixar à vontade, Cláudio, aqui no final do nosso bate-papo, para que tu fale das tuas sensações, assim, de percorrer o nosso estado, como tu faz agora, e de viver tanto tempo trazendo uma mensagem de bom humor, de entretenimento. Isso, afinal de contas, é muito legal. Não, é gratificante. Rir é bom, fazer rir melhor ainda. Porque, principalmente na minha idade, né? Ou meia-idade. Sim, sim. E essa fase da vida em que o trabalho dá mais prazer e o prazer mais trabalho. É, muito mais trabalho. Pois então eu vou dormir à noite, às vezes eu falo assim, eu fico pensando, um médico, um promotor, um juiz, o cara vai dormir e fala, hoje eu perdi um paciente, hoje eu fiz um diagnóstico errado. Um juiz fala, hoje eu mandei um cara para cadeia. Eu vou dormir à noite e falo, hoje eu fiz rir tantas pessoas. Então isso não tem preço. Essa profissão é uma dádiva, né? Então eu me sinto muito feliz. Estou um pouco cansado das estradas, são 35 anos de andanças. Tenho 3 filhos menores que reclamam a minha presença. Então, talvez o ano que vem eu faça a última versão da Analista de Bagé. Adiós, muchachos. Muito bem. Então tá, Cláudio, um prazer sincero te receber aqui. Sinta-se à vontade, eu desejo muito sucesso para ti. Então, renovar o convite, né? Vão lá, gente que, principalmente nesse momento translocado da vida brasileira, rir é muito bom. Os médicos do mundo inteiro falam das faculdades terapêuticas do riso, né? Rir é a segunda melhor coisa que um casal faz juntos. Casamento é igual cachumba, se não cuidar vai pro saco, né? Madame leva o maridão lá para dar umas gargalhadas. Esse é o segredo da longevidade desse espetáculo, esse tempo todo. É um espetáculo onde as pessoas vão rir, saem com aquela sensação de que o dinheiro foi bem aproveitado. Eu diria que é até um espetáculo descartável, porque a função dela é essa mesmo, fazer rir e acabou. Aonde que tem ingressos antecipados aqui? Oi, apresente-se, senhor. Esse é o Fabiano. Fabiano, ele está aqui no canto. Da Mestre. Boa tarde a todos, sou produtor da peça. Nós estamos levando a peça a uma breve turnê aqui na região. Então, assim, ontem apresentamos em Juí, lotou o teatro do Sesc, lotou. Temos a mesma expectativa aqui. Aqui nós temos os ingressos à venda no restaurante Quick e na Cadiles Calçados, e a partir das 2 horas agora na bilheteria do Teatro Antônio Sepp, né? E a peça começa hoje à noite às 21 horas, né? Já foram vendidos muitos ingressos antecipados, estão com uma ótima expectativa. Então quem quiser aproveitar, o valor do ingresso é R$20 antecipado, né? Um valor popular, porque geralmente uma peça dessas, né, Cláudio, é apresentada em Porto Alegre. Brasília, semana passada, cobrou 80. Exatamente. Mas lá o pessoal tem dinheiro para pagar, tá todo mundo manda aí na Sim, eles lá têm como conseguir o cobrar dinheiro. caro, Aqui é né? mais difícil conseguir o dinheiro. Aqui tem que fazer R$20 até para formar público. Exato. O pessoal ver o teatro, saber que o teatro é um bom entretenimento, é um lugar onde se reúnem as pessoas legais, preocupadas com a cultura, gente bonita. Então faça parte desse grupo, que é pequeno, porque quando eu vou fazer uma cidade, se eu falo assim, se eu atingir 0,5% da população, eu vou lotar o teatro. 0,5 é divertido. 0,1. Meio por cento. Sim. Sim. Igual aqui, tem quantos habitantes? 80 mil, 78. 80 mil. 0,5% seria 400 pessoas. É um número bom. Eu loto o teatro. Você vê como é pequeno o público do teatro. Né? São pessoas que não conhecem, aquele cara que nunca comeu berinjela, fala, não gosto. Mas nunca foi ver para experimentar. Né?
Muito bem. Concluindo? Isso. Então, assim, a gente convida todo o pessoal que está assistindo, está ouvindo a programação, a gente convida a vir à peça, compre o ingresso antecipado. Mais de outras regiões, além da cidade de Santo Ângelo, a gente convida para estar presenciando. Quem já conhece o teatro vai adorar a peça, e quem nunca foi ao teatro, nunca conheceu, né, como funciona, como é uma boa apresentação, com certeza não vai se arrepender. Vai ser a ótima oportunidade de ver uma grande peça de humor, hoje considerada as melhores peças de humor no teatro brasileiro. Muito bem. Deixa eu mostrar Juí, dá para mostrar? Juí? A imagem de Iju. Juí. Vocês não vão ficar atrás, né, gente? Não. O teatro até é maior que esse. Vamos repetir esse povo. Muito bem, um abraço aos amigos ligados aqui também por rede social. Eu repito, atendendo o pedido do endereço eletrônico de quem quiser adquirir os clássicos filmes de Cláudio Cunha. Cláudio Cunha Producões, em vez de ser o C cedilha, que não tem no e-mail, claudiocunhaproducões@hotmail.com. Mandem o pedido que ele envia o filme. No site também, eu tenho meu site também, www.claudiocunhaproducões.com.br. No site também todas. Muito bem. Invadimos o horário das 2 aqui, o chefe deve estar ouvindo, reclama um pouco disso, mas foi para uma causa nobre. Eu agradeço muito, Cláudio, a tua presença, Fabiano, e o Café Missioneiro fica por aqui. O Matheus Rasta organiza tudo, tocando música boa a tarde inteira. Eu volto na segunda-feira. Boa tarde. A melhor rádio do